Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Minas, de Uberaba, do Brasil e do mundo. Eu sou o professor Christian e esse é o podcast do projeto Se Liga no Laço. E o nosso papo de hoje é sobre o Abril Azul e o transtorno do espectro autista, o TEA. Um tema relevante, porém cercado de estereótipos. Pensando nisso, nós preparamos um conteúdo super completo, recheado de informações confiáveis e convidamos duas pedagogas especialistas em educação especial com ênfase em autismo, as queridíssimas irmãs Carla e Luísa Sarquis Coelho, da ONG Laço Azul daqui de Uberaba. Elas vão bater um papo com a gente e ajudar a desfazer 3 mitos sobre o assunto. Com duas convidadas desse nível, eu acho que já estamos merecendo o seu like, o seu comentário e a sua inscrição no canal, não é mesmo? Então, aproveita, não perde tempo, vai lá agora! No episódio de hoje, nós vamos ter a estreia do meu amigo Felipe Vaz, do Terceirão Matutino, e o depoimento emocionante do Gabriel Henrique, que já foi nosso aluno aqui do Minas Gerais. E, como sempre, teremos nossas tradicionais dicas de livros, filmes e séries. Aliás, nossa dica musical de hoje é imperdível. Uma música que foi feita por um pai em homenagem ao seu filho autista. E, especialmente para aquela galera que curte um dorama, nós vamos ter 3 dicas sensacionais. Pensam que acabou? Nada disso! Como esse episódio é super especial, nós resolvemos responder de uma vez por todas aquela perguntinha que anda pela cabeça de muita gente. O Messi é autista? Aposto que vocês estão curiosos para saber a resposta, não é? Então, cola com a gente, porque já está começando mais um podcast Se Liga no Laço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Vaz e estou aqui para bater um papo com vocês sobre o transtorno do espectro autista, o TA. Bom, para quem não sabe, 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data foi definida pela ONU em 2008, pois de acordo com a OMS, no mundo todo, existem cerca de 70 milhões de pessoas com essa condição. Mas vocês sabem como surgiu o termo autismo? Ele foi criado em 1908 pelo psiquiatra Eugene Bleuler para, abre aspas, descrever a fuga da realidade para o mundo interior, observado em pacientes esquizofrênicos. Fecha aspas. Por isso, o termo auto, ou seja, voltado para si. Mas a descoberta, entre aspas, do que passou a se chamar transtorno do espectro autista se deve ao psiquiatra austríaco Leo Kanner, a partir da análise da criança Donald Triplett. Preocupado com o comportamento do filho, Belmont Triplett, pai de Donald, enviou uma carta para o médico, contando que o garoto não interagia com outras crianças, mas gostava de padrões numéricos, notas musicais e letras do alfabeto. Depois de muitos estudos, em 1942, Leo Kanner reconhece, abre aspas, pela primeira vez um distúrbio que, até agora, não foi descrito pela literatura psiquiátrica. E, se há um nome a ser aplicado ao problema de Donald, poderia designá-lo distúrbio autista do contato afetivo. Fecha aspas. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isto significa que o cérebro da pessoa nessa condição se desenvolve de modo diferente, atípico. O TA está catalogado no Manual de Saúde Mental, o DMS-5, e integra um conjunto de distúrbios. Dentre eles, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, transtorno generalizado do desenvolvimento não especificado e transtorno autista. Isto significa que dentro do espectro
Existem várias características específicas, como nos mostra o neurologista Leandro Gama. Abre aspas. Desde 2013, utilizamos o termo transtorno do espectro autista, ao invés de somente autismo, visto que há uma diversidade de sinais, sintomas e níveis de intensidade, diferentes em cada indivíduo portador do quadro. Fecha aspas. Por isso a frase, abre aspas, se você conhece um autista, você conhece apenas um autista. Fecha aspas. Ou seja, não existe um padrão, mas, ao contrário, uma diversidade da condição, já que o transtorno se apresenta de múltiplas formas. Mas, mesmo assim, acho que vocês já ouviram alguém dizer: fulano é autista severo, não é verdade? Pois é, mas a gente precisa entender uma coisa: o TA não é linear, não é uma escala, nem mesmo uma escadinha. Por isso, não é adequado dizer que fulano é muito ou pouco autista. Para ficar mais claro, abre aspas, o espectro autista é mais bem representado por uma vasta paleta de cores, onde cada cor e tonalidade reflete uma única manifestação do autismo, variando com intensidade e característica de pessoa para pessoa. Fecha aspas. Acho que agora todo mundo entendeu, não é? Mas vocês podem estar se perguntando, existe uma causa para o autismo? Essa resposta não é tão simples assim. O que podemos dizer é que estudos mais recentes apontam que não há uma causa única, mas sim a interação entre fatores genéticos e ambientais. Há pouco, pesquisadores fizeram um sequenciamento do genoma de 20 mil pessoas e identificaram 134 genes relacionados ao autismo. Um outro estudo, feito pelo consórcio do projeto Genoma do Autismo, nome traduzido para o português, avaliou 1.600 famílias de autistas e revelou que mutações em proteínas que atuam nas sinapses neurais, as neuroleginas e neuroexinas, podem estar relacionados à ocorrência do TA. Tá, mas então o autismo é uma doença? Calma lá. Para responder essa pergunta, temos que levar algumas coisas em consideração. Por isso, vamos pensar na teoria desenvolvida pela socióloga australiana Judy Singer, que, além de autista, também tem filho com TA. Ela defende que, abre aspas, toda e cada uma das variações neurológicas humanas podem ser entendidas como únicas e parte de um conjunto neurodiverso. Fecha aspas. Foi daí que surgiu o termo neurodiversidade. Uma ideia simples, mas profunda e revolucionária, pois nos mostra que a diversificação das funções cognitivas humanas não é apenas normal, mas essencial, assim como a diversidade biológica em um ecossistema. Portanto, ao invés de estigmatizar o autismo e dizer que ele é uma doença, o que devemos fazer é aceitá-lo e valorizá-lo. Isto nos leva para uma outra perguntinha. Existe cura para o autismo? A resposta é não, pois o autismo é uma característica inerente à pessoa. Portanto, não é uma doença que possa ser curada. Mas, cuidado! Isso não quer dizer que pessoas nessas condições não precisem de cuidados ou tratamento. Na verdade, o acompanhamento por uma equipe multiprofissional é essencial, já que, com ele, pode haver melhoras na comunicação, na interação social, na concentração e etc. E esse assunto dá pano para manga, entre aspas, não é mesmo? Bom, eu vou ficando por aqui, mas continuem com a gente, porque o professor Christian vai contar para vocês as principais características do TA e responder a pergunta lá do começo. E logo em seguida, teremos a participação das nossas convidadas especiais do mês, a Carla e a Luísa Sarques Coelho. Estou de volta, pessoal, mas antes de dizer os principais sinais do autismo, uma advertência. O diagnóstico de autismo é feito a partir da observação
de relatos dos familiares de autistas ou dos próprios autistas, já que não existe nenhum exame que consiga detectar o transtorno. E, sem perder tempo, vamos repassar as principais características do TEA. Lembrando que antes mesmo dos 2 anos de idade, já podemos identificar várias delas. Caso você ou alguém que você está observando apresente mais da metade das características a seguir, procure um especialista. Lembrando que sinais isolados não atestam diagnóstico, ok? Então, lápis e papel na mão. Brincar por horas sozinho, com o mesmo brinquedo, por exemplo, somente olhando para um mesmo objeto. Estereotipia, ou seja, comportamentos repetitivos, ritualísticos ou impulsivos, que podem ser motores, verbais ou emocionais. Por exemplo, balanceio do corpo para frente e para trás ou agitação das mãos. Interesse intenso em objetos, itens incomuns para a idade. Colecionar ou acumular esses itens. Dificuldade em entrar em brincadeiras com os pais ou com outras crianças. Dificuldade em participar de atividades em grupo. Apego à rotina e intolerância a situações novas. Irritabilidade com sons altos, determinadas texturas e cheiros. Morder-se, morder roupas ou puxar os cabelos. Falta de contato visual e dificuldade em direcionar e associar o olhar ao objeto que está sendo indicado. Atraso na comunicação não verbal. Por exemplo, fazer sim e não com a cabeça, acenar, mandar beijo, etc. Atraso na fala de palavras isoladas e frases simples. Uso de ecolalia. Repetição constante de frases e palavras que acabou de escutar ou pegou emprestado de filmes, desenhos animados, etc. Deixar ou demorar a responder quando chamado pelo nome. Dificuldade em interpretar gestos, expressões faciais, piadas, ditados populares ou sarcasmo. Agora que nós listamos as principais características do transtorno, eu imagino que deve ter muita gente por aí pensando: nossa, eu tenho certeza que fulano é autista. Opa! Calma lá, pessoal. O diagnóstico do autismo é bem complexo. Por isso mesmo, não pode ser feito por qualquer pessoa, mas sim por uma equipe multidisciplinar, composta por neurologista, pediatra, psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo e terapeuta, sempre em diálogo com o paciente e familiares. Também não podemos deixar de esclarecer que pessoas com TEA geralmente apresentam comorbidades, como por exemplo a epilepsia, em quase 30% dos casos. Por isso, exames de sangue, de imagens e testes neuropsicológicos podem ser solicitados. Pessoal, agora eu estou aqui pensando. Vocês devem estar ansiosos para saber a resposta daquela perguntinha sobre o Messi, não é? Então, sem rodeios, a resposta é não. O Messi não é autista. Essa fake news aí é de 2013. E adivinha onde começou? Ai, que vergonha! Pois bem, foi aqui no Brasil. Um jornalista chamado Roberto Amado escreveu que o Messi tinha sido diagnosticado com autismo aos 8 anos de idade. Para piorar, poucos dias depois, o ex-jogador Romário postou no Twitter, o atual X, o seguinte: vocês sabiam que o Messi tem síndrome de Asperger? É uma forma leve de autismo que deu a ele o dom do foco e concentração acima de tudo e de todos.
Daí para frente a história viralizou. Mas ainda em 2013, Diego Schwartzen, médico responsável por tratar a deficiência hormonal de Messi, deu a seguinte declaração: Léo nunca foi diagnosticado com Asperger ou qualquer outra forma de autismo. Isso é realmente uma bobagem. Mas pelo visto não adiantou muito, já que a mentira continuou firme, mesmo sendo negada por todos os biógrafos, documentaristas e pessoas próximas do ídolo argentino. Julian Balag, especialista em futebol e autor de uma biografia de Messi, rasgou o verbo e disse: essa história é um lixo. Portanto, galera, tudo não passou de mais uma fake news. Agora, continuem ligadinhos, porque já chegaram aqui nossas convidadas especiais do mês, a Carla e a Luísa Sarquis Coelho. E nem pensem em deixar a gente, porque na sequência eu vou estar de volta com as nossas tão esperadas dicas e o depoimento emocionante do Gabriel, nosso ex-aluno aqui do Minas Gerais. Agora é com vocês, meninas! Oi, gente, eu sou a Luísa e eu sou a Carla e nós estamos aqui super felizes de participar do canal nesse mês de abril, que é o mês da conscientização mundial sobre o autismo, e viemos aqui trazer para vocês assuntos muito importantes, né? E no mundo das fake news, né? Hoje em dia, a gente vai trazer para vocês 3 mitos que enfraquecem a inclusão. E contamos com vocês para espalhar essas informações que vamos trazer aqui hoje. O primeiro mito que nós vamos trazer para vocês é que mediador escolar, mais conhecido como professor de apoio, atrapalha a autonomia do aluno autista. Será? Gente, pra gente é o oposto disso, né? O professor que faz a mediação, o professor, ele ajuda a pessoa, né? Ele colabora para que ela se organize, se regule, para que ela permaneça ali dentro de sala de aula, tendo uma qualidade de ensino, né? Então, se ela tiver alguma dúvida de qual material pegar, ou tiver alguma dúvida para fazer para o próprio professor, ela vai ser incentivada a isso, porque o papel do mediador é fazer mediação, não é fazer pelo aluno o que ele deve fazer, né? Isso é um mito. Então, se o aluno ele vai para a escola e ele não consegue se organizar, ele não consegue socializar com ninguém, ele não consegue saber o que é para ele fazer ali no dia a dia, será que ele vai ter interesse em voltar lá no outro dia? Então, assim, a área de mediação, ela não é só utilizada na escola com autistas, né, ou pessoas com deficiência. Ela é utilizada, por exemplo, na área jurídica, para ajudar em mediações ali, para as pessoas entrarem em acordo. Ela é utilizada na política, para também, por exemplo, em acordos entre países. Então, assim, será que a mediação, ela realmente tira autonomia? Não, isso aí, as pessoas que falam isso é pensando em si, né, Carla? Economizar o dinheiro da escola, ou economizar o dinheiro do poder público, ou não tem aquele profissional adequado e quer falar que não é porque não tem, é pelo próprio bem do autista. Então, assim, gente, ó, isso é o quê? Mito. O segundo mito que a gente vai abordar é que o material adaptado torna o aluno com deficiência diferente dos demais. E assim, gente, ser diferente é um problema? Porque assim, todos nós somos diferentes e únicos. Até eu e a Luísa. Que somos gêmeas e parecidas fisicamente. Então assim, a gente tem que tirar essa questão de que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, usar o mesmo livro, a mesma forma de aprendizagem. Porque isso é mentira, né, gente? E que se você fizer alguma coisa diferente do outro, você tá errado ou se sentindo pior. Não, a gente tem que desmistificar isso também. Mas, o que é o material adaptado, né, gente? O material adaptado, ele é muito importante, porque, por exemplo, vamos supor que tem um autista que ele não é alfabetizado ainda e ele já tá lá no 4º, 5º ano. Então, no 4º, 5º ano, as pessoas, elas têm textos já maiores, né? Compreensão de texto, etc.
É interessante ficar dando esses mesmos textos para um aluno que não é alfabetizado? Ou seria muito mais interessante a gente trazer uma história para ele escutar, um material com imagens em que ele pode fazer uma associação, uma colagem ali, para você saber se ele está retendo a matéria ou não? Então, assim, isso é muito importante, porque um aluno que não sabe ler, que pega um texto e precisa copiar ou fingir que está lendo, isso desmotiva ele de ir para a escola e faz ele perder tempo, né? E às vezes também essa pessoa ela vai ficar inquieta, ela vai querer fugir de sala, ela pode ficar até num momento agressivo, rasgar uma atividade, e aí sim ela vai se tornar diferente, mas é um diferente que traz o quê? Vulnerabilidade, né? Que traz bullying, que traz estigma, né, Carla? Rótulos, né? Então a gente precisa o quê? De material adaptado, sim. Sim, e porque quem fala que o material adaptado faz a pessoa se sentir diferente é porque não quer ter o trabalho de pensar em possibilidades criativas de fazer com que aquele aluno retenha o conteúdo, né? Dentro do que é possível para ele. Não quer trazer essa acessibilidade. Então, assim, muito triste isso, né, gente? E, gente, para finalizar, né, o nosso bate-papo de hoje, a gente trouxe um mito, assim, né, que nós precisamos acabar com ele, que é que o autista que se recusa a fazer uma atividade, ele não faz porque ele é preguiçoso. Gente, falar que uma pessoa é preguiçosa é um julgamento, né? Nós precisamos o quê? Entender todo um contexto daquele aluno, né? O que ele está passando em casa, o que ele está passando na escola, quais são os seus desafios, se ele entendeu a demanda, né, Carla, assim, todo comportamento tem algo por trás. Exatamente. Né? Então, em cada mito a gente estava falando o que tem por trás daquele mito, por que surgiu. A mesma coisa, se você está julgando que aquele aluno é preguiçoso, você só está olhando aquele comportamento, mas por trás, o porquê que ele não quer realizar aquela atividade. Pode ser porque ele não entendeu, pode ser porque é falta de previsibilidade, pode ser porque o tema não tem um vínculo com esse aluno, não tem nada a ver com o que ele tem interesse. E né? Ninguém fez essa adaptação para ele, né? Tipo, o aluno que está estudando uma coisa que aconteceu no século passado, e aí ele não se vincula com isso, porque isso não tem nada a ver com a vida dele. Então, como que nós vamos fazer ele se sentir lá no século passado, entender a importância do que aconteceu lá atrás, né? E aí ele se recusa porque ele não acha importante, ou porque ele não está entendendo. Então, isso é preguiça? Não. Então, caso esse aluno, quando ele tiver uma mediação, um material adaptado, um local, um ambiente adaptado para ele, gente, esse comportamento de não fazer as atividades, ele vai ser extinguido, entendeu? Então, a gente finaliza aqui com esse mito. Ninguém é preguiçoso. Vamos ver o que está por trás dessa preguiça, né? Exatamente. Então, é isso, né, gente? Gostamos muito de apresentar para vocês essa nossa visão, trazer esses 3 mitos que a gente quer o quê, ó? Acabar com isso, né, Carla? E também, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, a gente convida vocês para seguir a gente no Instagram, que o nosso Instagram é @eucrescendoeduca. Lá a gente mostra um pouco das nossas aulas, a gente coloca alguns posts informativos, né? E a gente pode tirar dúvidas se vocês chamarem a gente lá no direct, e a gente pode estabelecer aí uma relação de amizade, combinado? E a gente adora conhecer pessoas novas. Então é isso, valeu, muito obrigada. Beijos para todo mundo. E aí, pessoal, estou de volta e já vou logo agradecer as minhas queridíssimas amigas Carla e Luísa pela super participação no nosso podcast. Como sempre, vocês arrasaram. Nós estamos muito felizes e honrados de ter vocês aqui com a gente. Obrigado de coração. Mas me conta aí, pessoal. Por acaso vocês sabiam que em 2020 foi decretada a Lei Romeu-Mion, criando uma carteirinha gratuita de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista? E não é só isso. Em 2023, o presidente Lula oficializou o uso do cordão de girassol
para identificar pessoas com deficiências ocultas e garantir o atendimento prioritário. Como o autista não possui características físicas que sinalizem sua condição, para que as pessoas tenham mais empatia e acolhimento de suas necessidades, o uso do cordão auxilia bastante, principalmente em locais públicos, como aeroportos, teatros, hospitais, hotéis, etc. E já que falamos em girassol, que tal conhecer alguns símbolos do autismo? O mais famoso é o quebra-cabeça. Ele foi criado em 1963 e mostra que cada pessoa, a peça, é única dentro de um amplo espectro, a imagem formada pelo quebra-cabeça. Fita de laço colorida. Foi usada pela primeira vez em 1999. Ela simboliza a diversidade do TEA, já que na fita está representado um quebra-cabeças com peças coloridas, caracterizando as diversas experiências e personalidades das pessoas dentro do espectro. Temos também a borboleta, pouco usada no Brasil. Ela representa a evolução e as mudanças que as pessoas autistas experimentam à medida que avançam pela vida. Por último, o infinito colorido, que representa a ilimitada variedade de experiências e promove a aceitação da neurodiversidade. É bem recente e foi criado por um grupo de autistas que queriam representar a diversidade humana. Finalmente, chegou a hora das nossas tradicionais dicas e hoje com uma novidade muito legal. Todas as nossas sugestões vão ganhar um link nos comentários. Show de bola, não é? Bom, se você gosta de uma boa leitura, aqui vai uma indicação preciosa. Meu Menino Vadio, do jornalista Luiz Fernando Viana. Ele é pai de um garoto autista. Um livro cativante, com linguagem fácil, por vezes irônica, sem deixar de lado a seriedade e profundidade do assunto. Imperdível! Agora vamos falar de filmes e séries. Um dos filmes mais conhecidos é Rain Man, que ganhou 6 estatuetas do Oscar e está disponível no Prime Video. Ele mostra a relação entre Charlie, interpretado por Tom Cruise, que após a morte do pai vai em busca de sua herança, mas acaba descobrindo que tem um irmão autista, Raymond Babbitt, para quem seu pai deixou $3 milhões. Temple Grandin está disponível no HBO e conta a história real da psicóloga e zootecnista Mary Temple Grandin, que se descobriu no espectro autista ainda na infância. Em sua tese de doutorado, ela propôs uma nova forma de lidar com o gado e revolucionou a pecuária nos Estados Unidos. Na Netflix existem várias séries sobre o tema. Por exemplo, a divertida Atypical e, como nós prometemos, os dorameiros podem comemorar, porque nós temos 3 sugestões de séries super legais. Anotem aí. Tudo bem não ser normal. A segunda, Advogada Extraordinária. E terceira e última, A Caminho do Céu. Mas não acabou, galera! O documentário Amor no Espectro é a nossa super dica do mês. Ele vai mostrar jovens autistas à procura de um parceiro ou uma parceira para namorar. Ah, antes que eu me esqueça, sabe aquela pessoa que adora dizer que não tem tempo para nada? Pois é, agora não vai mais ter desculpas. Olha essa dica, a animação Float, de 6 minutos, que mostra a relação entre o diretor Bob Rubio e o seu filho autista. Disponível no Disney+. Quero só ver agora qual vai ser a desculpa, hein? Para fechar, com chave de ouro, a música Mundo Azul, composta por Lucas Soares, em homenagem ao João, seu filho autista. Numa bela manhã, depois de uma noite mal dormida por causa da agitação do menino, os pais se deparam com um garoto todo animadinho, querendo brincar. Foi então que Lucas falou: João, se fosse fácil, não seria você.
Vejam só que lindeza! Se fosse fácil, não seria você. Meu bem, você é como tinha de ser. O sorriso mais belo que a vida me deu. Quero ser seu mundo, pois você é o meu. Maravilha, não é mesmo? E chegou a hora de ouvir o recado emocionante do meu amigo querido Gabriel Henrique, nosso ex-aluno do terceirão matutino. O autismo, na minha visão, é uma condição que a pessoa tem, mas muitos podem vê-lo como uma doença. Na verdade, ele traz benefícios. Eu, por exemplo, tenho ele TDAH, apesar de ser fraco, pois meu estado está ok. Eu possuo ansiedade, eu não fico parado. Porém, graças a ele, eu obtive um bom QI na minha infância. Hoje em dia eu desenho muito bem, tenho várias e excelentes histórias. E graças a elas eu tenho interesse em seguir carreira de cinema. Me dou muito bem com as pessoas que possuem o mesmo problema que eu. Hoje em dia eu faço psicóloga e conversamos bem um com o outro. Uma coisa que aprendi, e minha família também, é que remédios calmantes não ajudam 100%. A pessoa, se tomar demais, pode se isolar e não querer fazer nada. A resposta para isso é atividade. Sim, ela deve sair mais, conversar com novas e outras pessoas, brincar, etc. Hoje em dia, eu tenho 3 melhores amigos, que também são autistas, e saímos muito para o shopping e cinema. Se você conhece alguém que possui autismo, me escute, pois assim ele terá uma boa vida ao seu redor. Abraços do Gabriel Henrique. Show de bola! Um grande abraço para você, meu amigo Gabriel. E por enquanto é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por terem assistido até o final. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante e com isso possam encarar o autismo com tolerância, respeito e empatia. Mas me conta lá nos comentários o que vocês acharam do conteúdo. Tem alguma sugestão? Que isso, não precisa ficar tímido não. Escreve pra gente e, é claro, ajude a divulgar o nosso trabalho, ok? Um grande abraço e até o mês que vem!